ver como é que está o trem. Você clareou o negócio aqui? Salmo de número 125. Salmos de número 125. Por favor, coloque sua mão na Bíblia. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, estamos diante de Ti, meu Deus, ouvindo a Tua palavra nesse momento. Queremos aprender de Ti e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, dando assim, meu Deus, entendimento para nós, para que venhamos aprender, meu Deus, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que através da Tua palavra sejamos alcançados, que através da Sagrada Escritura sejamos alcançados. Fala comigo, Pai, fala com os meus irmãos que estão aqui, quem está nos acompanhando agora pela internet, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Salmo de número 125. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos ler juntos? Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Bom, o versículo é muito conhecido, mas eu costumo dizer que quando você dá de frente com um versículo que é conhecido, você não pode achar que você já sabe de tudo. E a mensagem que você vai ouvir aqui, eu duvido que você já ouviu em algum lugar. Por que eu falo isso? Porque para cada dia Deus tem um pão, para cada dia Deus tem um ensinamento. O versículo é tão conhecido que se tornou até canção, música, né? Dá um sol aí, Boris. Os que confiam no Senhor. Sabe cantar, não? São como os... Vai. Mas continua. Come e volta. E come. Estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Para de cantar não, canta a Deus aí, vai. Autoridade, tenho domínio em pois o Senhor é Rei. Cale-se diante dele. Cale-se. Dobra os joelhos. Pois o Senhor dos povos. Vamos pro refrão, vai. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Pra viver não dá. Vocês já estão prontos para gravar um CD, viu, irmão? Vocês são maravilhosos, viu? Vocês já estão prontos para gravar um CD. Então o Salmo 125 se tornou até canção. Mas o que é de verdade confiar em Deus? É isso que estamos estudando hoje. Na sexta-feira, quem veio sexta-feira comigo aqui, participou do culto, sabe de um pouco do que eu preguei na sexta-feira, porque essa mensagem de hoje é uma continuação do que vimos na sexta-feira. Bom, sobre confiar em Deus. Vamos entender primeiro qual é a raiz da confiança. A raiz da confiança é comunhão. Você podia repetir isso aí? Vamos lá? Comunhão. De novo. Comunhão. Bom, o que é comunhão? Comunhão é você viver com alguém,
perto de alguém, conhecer alguém. Vou te dar um exemplo. Quem já andou de metrô aqui em São Paulo? Comunhão. Sábado nós estávamos indo para a sede, eu e minha filha Júlia, e subindo a escada rolante, nós começamos a escutar o barulho. Quando você ouve esse barulho, você sabe que está acontecendo o quê? Que já está fechando. Aí a Júlia estava aqui, eu falei, Júlia! Vamos! Corre! Irmão, a Júlia agarrou em mim, pegou aqui e sentiu segurança, e nós corremos. Sabe quando você entra e a porta... Quem já passou por isso? Todo bom paulista e paulistano já passou por isso, né? Entramos. E assim que nós entramos, o metrô estava andando, a Júlia agarrou em mim e segurou. Eu falei, calma menina, já entramos já. Aí você segura e fica ali. Ela sentiu segurança em mim. Mas por que ela sentiu segurança? Porque ela tem comunhão comigo. O que é a comunhão? Ou qual é a comunhão que ela tem comigo? Presta atenção. Quem está comigo aí, por favor? Vamos lá. Ela mora na mesma casa que eu moro. Ela dorme na mesma casa que eu durmo. Ela janta e almoça na mesma mesa que eu janto, que eu almoço. Ela sai comigo, ela foi para a sede. Então, ela vive comigo. Significa que ela tem comunhão comigo, que sou o pai dela. Então, toda comunhão gera confiança. Por isso que ela se sente segura quando ela está perto do pai, porque ela me conhece. Ela sabe que eu sou o pai dela. Ela sabe que nós moramos no mesmo lugar e ela tem comunhão comigo. Agora imagina bem, o barulho do metrô começa e a Júlia está subindo sozinha, mas na frente dela está um cara que ela nunca viu. E esse cara fala assim para ela, Júlia, dá a mão para mim. O que ela faz? Ela vai falar, dou nada, vou chamar meu pai para te pegar. Dou nada, dou a mão o quê? Mas por quê? Porque ela não tem comunhão com essa pessoa que é estranha. Se ela não tem comunhão, ela não vai confiar. Gente, você está aí? Quem está aí? Quem está aí, por favor? Ela não vai confiar porque ela não tem comunhão com o estranho. Então, a base, não conversa, por favor, presta atenção em mim. A base da confiança é a comunhão. Aonde há comunhão, é a bateria daqui. Deixa eu já tirar logo antes que dê problema. Cadê? Onde é que está a outra aí? E pronto, aí. Agora vai parar desses negócios aí. Então a base da confiança é justamente a comunhão. Então ela tem comunhão, por isso ela confia. Na mão de um estranho ela não vai pegar para entrar, porque ela não tem comunhão. E realmente, se não tem comunhão, não tem confiança. Vamos ler de novo? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Inclusive, uma certa vez eu ouvi o pastor Jaime falando sobre comunhão, né, que comunhão gera confiança. Agora tem uma outra parte que eu queria que você entendesse. Que nós, indiretamente, agimos com confiança em certas coisas na nossa vida. Exemplo, espero que você me entenda, tá? Quem já foi no médico aqui? Tá. Quem já foi se consultar com um doutor, com um médico ou uma médica que você nunca viu na vida? Somente quando você ouve assim, ó, buenas noches. Né? Quem já conversou com o médico deu um buenas noches no espanhol. Então, vamos raciocinar.
Você entra num consultório e você vai se consultar com um médico, uma médica que você nunca viu. Esse médico ou essa médica vai te dar uma receita e vai te passar alguns remédios. E obviamente, o que você vai fazer com esses remédios? Vamos, gente? Você vai tomar. Agora, voltando da parte dos remédios até chegar no médico. Primeira coisa, você sabe quem fez esse remédio? Quem manuseou? Quem colocou a mão? Da onde foi feito? Aonde foi gerado? Não. Por mais que tem bula, nem todo mundo fica lendo bula de remédio. Geralmente a pessoa vai e toma. Mas por que toma? Porque confia. Mas está confiando num remédio que você não sabe quem fez. Ah não, pastor, mas está na receita. Porque você está confiando numa receita de um médico que você nunca viu na vida. Está entendendo? E o médico às vezes fala para você, deita aí que eu vou te examinar. Irmão, você nunca viu o médico. Mas você está ali dentro confiando que ele vai te examinar. Amém até aí? Então você confia nisso. Quem já andou de busão? Você entra num ônibus, aonde talvez, pode ser que você conheça o motorista, ou pode ser que não. Mas mesmo assim, você entra nesse ônibus, sem conhecer o motorista. Quando você entra e você olha para os passageiros, você conhece todo mundo que está ali dentro? Você não conhece ninguém que está ali dentro. Mesmo assim, você senta no banco do ônibus e fala, vou chegar no lugar que eu tenho que chegar. Porque você confia. Por isso você entra nesse ônibus. Você não sabe se ali dentro tem um sequestrador, irmão. Estou mentindo? Mas mesmo assim, você entra. Você não sabe se ali dentro tem um sequestrador, você não sabe se ali tem um cara de má índole, você não sabe. Você sabe quem é o mecânico que arruma os ônibus? Mas mesmo assim você entra e você confia. Quem já andou de avião? Você conhece o piloto que está dirigindo? Não? E se esse piloto não estiver num dia legal, hein, irmão? Acabou de brigar com a mulher. Está amarrado, pastor, está mesmo, irmão. E você entra num avião que você nunca viu o piloto, o copiloto. Você não sabe quem são os passageiros que estão ali. Você não sabe se alguém ali está carregando alguma mala preta. Entendeu? Boa noite. Vocês estão assustados, é? Ué, mas vocês fazem isso. Tudo isso porque você confia. Você entende que nós vamos agindo de uma maneira de confiar nessas coisas? Mas sabe o que mais me intriga? É que quando chega na hora de confiar na palavra de Deus, confiar no Senhor, muita gente tem dificuldade. Só que faz tantas outras coisas aí fora com confiança. Mas quando o assunto é confia em Deus, a pessoa não confia. Fica temerosa, fica pensativa. Às vezes, confiar em Deus para muitos se tornou uma frase clichê, uma frase comum. Uma irmã me pediu um atendimento, fiz uma oração por ela. Quando acabou a oração, eu falei assim para ela, irmã, confia em Deus, tá? Ela olhou para mim e falou assim, ó. Sabe que ela fez essa cara? Tipo assim, confiar em Deus. Em outras palavras, eu tenho tanto tempo de convertido, o pastor vem falar para eu confiar em Deus. Mas é necessário, irmão. Porque nem todo mundo confia em Deus como tem que confiar, não. Nem todo mundo confia em Deus da maneira que precisa confiar. Mas tem gente, repito, ó, isso é só um exemplo que eu estou te dando, viu? Respeito os médicos são bênção. Mas eu não estou falando nada de inverdade aqui. Não estou contando nenhuma mentira. Você entra no consultório que você nunca viu a pessoa que está ali,
Você vai se consultar, você vai comprar um remédio que você nunca tomou, ou que talvez já tomou e você não sabe quem foi que fez. Você entra no ônibus, talvez você não conhece o motorista, você não sabe quem está ali dentro. Você anda no avião, você não conhece o piloto, você não sabe quem está ali dentro, mas você faz tudo isso confiando. E por que quando é para confiar na palavra de Deus, o assunto é difícil? Por que quando é para confiar na obra de Deus, nas promessas de Deus, tem muita gente que, pastor, tudo bem, eu sei que tem que confiar, mas você não fala mais para pegar um ônibus. Você não fala mais para entrar no avião, você não fala mais para consultar com o médico, mas quando o assunto é a palavra de Deus, surge o mais, surge o porém, surge o será. Que tipo de confiança que a gente está tendo em Deus, irmão? Que tipo de confiança é a nossa em Deus? Fala para o irmão do lado aí, confia em Deus sim. Ué, acabou por aí não, viu? Amém, pessoal? Posso continuar aqui? Vou fazer uma pergunta para vocês antes de eu continuar. Amigos? Então tá. Espero que você volte domingo que vem, viu? O negócio vai dar uma engrossada no caldo agora. Isaías 47:13. Coloca na televisão aí. Isso. Diz assim: cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os algoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Nós vamos ler de novo. Calma, meu filho. Vou colocar outra pessoa no seu lugar aí. O 13. Aí. Coloca na NTLH agora. Atenção para a leitura da Bíblia aí, ó. Apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Muita atenção. Isso aqui é o profeta Isaías falando com o povo de Israel por causa da desobediência deles. Ao invés deles confiarem somente em Deus, eles estavam confiando em outras coisas. Que seus... eu sei que a letra está pequenininha, mas dá para ler aí não? Que seus astrólogos se apresentem e ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Tem gente que confia nisso aí, irmão. É igual hoje de manhã eu fiz uma pergunta aqui. Quem aqui é de Capricórnio? Deixa eu ver. Não é para levantar a mão não, irmão. Tem ninguém de Capricórnio aqui não. Tem gente que confia nisso aí, irmão. Você acredita que tem gente que não sai de casa porque fala que o signo dela não tá, o dia não tá bom para ele? É ou não é verdade? Vocês estão calados, irmão? Segundo um ditado que diz aí, quem cala consente. Tem gente que é vidrado com isso. Fui na casa de uma tia minha. Aí eu cheguei lá e vi uma pedra em cima da estante, um cristal. Eu olhei para aquilo, falei, rapaz, a minha tia tem uma pedra em cima da estante, cristal. Aí no outro cantinho tinha um gato assim, ó. Pastor do céu, tem um gato desse em casa. Irmão. Amigos? Então tá bom. O gato. Eu falei, que é estranho aí, tia? Foi meu sobrinho. Depois que essa pedra chegou em casa, depois que eu pus esse gato aqui, eu falei, meu pai do céu. Mas por que faz isso? Porque confia nisso.
Acredita nisso. Alguém aqui já teve um pé de coelho? Nossa, vossa santidade. Tem muita gente que confia mais nisso do que em Deus. Tem muita gente que parece que precisa dessas coisas para poder confiar. Irmão, coloca uma coisa no teu coração: Jesus é a tua sorte. Ele é a tua sorte. Você não precisa de mais nada. Ele é o suficiente. Mas tem gente que não confia em Deus, por isso vive atrás dessas coisas. Aqui eu tenho um testemunho para dar de uma irmã da nossa igreja. Lembra do jejum de Daniel que fizemos no começo do ano? No período do jejum de Daniel, essa irmã, ela começou a meditar no livro de Daniel, e no livro de Daniel fala sobre isso também. Sobre você não confiar nessas coisas. Ela falou: pastor, eu sou há muito tempo convertido ao Evangelho, ou muito tempo que eu venho na igreja, mas o jejum de Daniel me fez eu me desprender disso aí. O jejum de Daniel me fez eu me desconectar disso aí, porque eu já estava, sabe, de uma maneira que todo santo dia eu queria ver o que tinha para o meu signo do dia. E eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem. E ela usou essas palavras, ela falou: pastor, graças a Deus eu me libertei disso aí. Irmão, não sei se você tem esse tipo de prática, mas vai um conselho para você: isso não vai te ajudar. Isso não é de Deus. Fuja disso. Saia disso. O que você puder fazer para se libertar disso, faça. A nossa confiança é no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como monte de Sião. Não é outras coisas. Vou falar para você algo que aconteceu em 2 igrejas que eu fui pastor. Isso ninguém falou, isso aconteceu. Dá um toque em você para que goste de confiar em outras coisas. Bom, lá no interior, uma irmã, essa irmã, os 2 filhos dela eram obreiros da minha igreja, por isso que eu posso falar com propriedade para você isso aí. Disse: pastor, eu preciso de uma oração, porque eu quero casar. Ora por mim, pastor, porque eu não aceito ficar mais sozinha. E eu falei: amém. Né? A Bíblia diz que não é bom ficar um só, é melhor 2. Vamos orar, irmã. Só que passou o tempo, o negócio não aconteceu. E ela chegou em mim de novo: pastor, eu até agora nada, pastor. Ora por mim aí. Quase chegou a falar que minha oração estava fraca. Ora por mim, porque até agora nada, pastor. Aí, uma amiga dela chamou ela para ir numa igreja. Foram para essa igreja. No momento lá da oração, povo orando, buscando a Deus. De repente tinha um homem na frente dela, virou esse homem na frente dela para ela: irmã, Deus está me revelando agora aqui. A irmã já começou: aleluia, aleluia, aleluia. Deus me mostrou, me revelou que eu vou ser teu marido. O que eu estou falando, irmão, ninguém me falou, isso aconteceu. Aí, meu irmão, já ouviu falar em juntar a fome com a vontade de comer? Ela falou: pronto, minha bênção chegou. Acabou o culto, começaram a conversar. Deus tinha revelado. Passou um tempo, essa irmã me procurou. Pastor, queria que o senhor me abençoasse, que eu estou mudando de igreja. Eu falei: tudo bem e tal, mas aconteceu alguma coisa? A gente fica preocupado também, né? Aconteceu alguma coisa? Alguém te maltratou? Algum obreiro te maltratou? Algum membro? Eu te fiz alguma coisa? Eu falei: não, pastor, é porque eu já não estou me sentindo bem mais aqui. E eu falei: amém. Eu não vou segurar, irmão. Escute uma coisa que eu estou falando para todo mundo que está aqui agora nesse culto. Eu não quero que você esteja aqui obrigado. Eu quero que você esteja aqui com o prazer de estar aqui. Agora é a hora que você fala amém. Já deu para ver que não tem prazer nenhum, né, irmão? Eu quero que você esteja aqui porque você ama estar aqui. E não porque você ama outra coisa, não porque você gosta de estar aqui, porque aqui te faz bem.
Agora, ficar num lugar onde não te faz bem, vai fazer o quê, irmão? E uma coisa que eu aprendi que eu quero passar para você. Quem está comigo aí, por favor? Você é ovelha ou você é cachorro? Diga, eu sou ovelha. Assim como eu também, por mais que sou pastor, sou ovelha, viu? Cachorro você carrega na coleira, não é verdade? Alguém tem cachorro aí? Não. Se abrir o portão, some. Eu fui lá no interior, na casa da minha família lá, por parte da minha esposa. E aí, irmão, eu coloquei o carro na garagem, deixei o portão aberto. Escutei lá do fundo minha sogra: cadê a Nina? Eu falei: a Nina? É uma... como é que chama aquele cachorro pequenininho? Yorkshire, é isso mesmo. É Yorkshire? É Yorkshire, é estranho mesmo, esse cachorrinho pequenininho. Cadê a Nina? Porque quando abre o portão, a Nina, ó. Eu falei: meu Deus, foi eu que deixou o portão aberto. Saí correndo: Nina! E fui correndo atrás de Nina, irmão. Até gritaram: saiu não, tá aqui dentro. Ela falou: fecha o portão. Ó, fecha o portão. Cachorro você tem que tomar cuidado. Se deixar o portão aberto, ele sai correndo. E já para trás foi o Salomão. Salomão é o meu cachorro. Você fala Salomão, logo pensa: não, Salomão é um... como é que chama? Shih Tzu, obrigado, Shih Tzu. Salomão. Abrimos o portão, ele escapou, foi parar lá no meio do mato, irmão. A vizinha que achou ele, graças a Deus, veio tudo cheio de carrapicho. Cachorro é assim, você coloca a coleira para segurar, você fecha o portão para segurar. E ovelha, pastor? Ovelha tem que ter pasto bom para comer. E aqui temos pasto bom para você comer. Não subo nesse altar à toa. Não suba aqui do nada. Essa mensagem que eu estou pregando para você, fui falar com Deus, fui me preparar para poder te trazer um alimento bom. Mas se não quer ficar, o que você vai fazer? Aí eu falei: tudo bem então, irmã, pode ir. E foi Natal da igreja que revelava. Ficou lá e ficou lá. Deu mais ou menos cerca de um ano e pouquinho. Num culto de quarta-feira à noite, eu entrei para poder pregar. Quando eu olho lá no fundo, essa irmã assim, ó. Eu olhei e falei: será que aconteceu alguma coisa? Mas tudo bem. O culto aconteceu e tal. No final do culto, ela chegou em mim e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: ô, minha irmã, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora está? E como é que está lá a igreja? Está buscando a Deus? Eu falei: pastor, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Lembra, pastor, que eu pedi aqui a bênção para ir para outra igreja e tal, e que tinha encontrado um varão e tal? Eu falei: sim, lembro. Quem está comigo aí, irmão? Ela disse para mim que ela estava lavando louça, não, lavando roupa, no fundo de casa. O portão dela, sabe aqueles portão de lata, quando você bate faz uma barulheira? E alguém começou a bater no portão. Pau! 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 E ela lavando, daqui a pouco jogou a mão. Abriu. Quando ela abriu, era uma mulher com uma criança chorando. E a mulher estava... falou assim para a irmã: é você, né? Ela falou assim: eu o quê? É você que está saindo com fulano assim, não é assim, assim, não é? Ela falou: sim, mas nós nos encontramos na igreja, Deus tinha revelado para ele que ele ia ser meu marido. É você mesmo, sua. E começou a xingar a irmã de tudo quanto é nome. Ele é meu marido! A irmã falou: seu marido? Mas Deus revelou para ele que ele ia casar comigo, ué. Aqui, o filho dele. Irmão, só sei que deu uma confusão que só. Mas ao invés da irmã confiar em Deus, quem está comigo aí, por favor? Ela quis confiar na revelação. Irmão, esse é um dos casos. Daqui a pouco eu vou para o segundo caso. Pastor, você está falando mal de outras igrejas? Não. Igreja que prega a palavra da verdade é uma igreja boa. Agora, tem certas coisas que você tem que tomar cuidado, porque eu aprendi que Deus revela através da palavra.
Me prova para mim então, pastor. Vou te provar. Coloque Ezequiel 37 na televisão. Versículo 1. ARC, meu filho. Igual fizemos de manhã à tarde aí, ô Isaac. Guarda aí, Isaac. Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, atenção. Então me disse, faz o quê? Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do... O que é profetizar? Profetizar é falar a palavra. Entendeu o que é profetizar? Não, pastor, achei que profetizar era em algum lugar a pessoa chegar em mim e falar, irmão, Deus está me falando aqui. Não, irmão, eu entendo que profetizar é falar a palavra de Deus. Se essa profecia, se essa revelação tem base na palavra, recebe que é benção. Agora, se quem está revelando não te apresenta uma base bíblica, não te mostra o que é, quer um conselho, ó. E hoje é muito fácil, irmão. Quer ter revelação? Internet. Esse tempo atrás teve um pastor amigo que mandou para mim assim, ó. O pastor Júlio, dá uma olhada nisso aqui. O camarada na live falando assim, ó. Se você me fizer um pix de tanto, eu revelo o que está acontecendo na tua vida. Faz o pix, que aí eu revelo. Aí eu peguei minha Bíblia e fui lá. Faz o pix que eu revelo. Faz o pix. Não achei. Vigia, meu irmão. Os que confiam no Senhor. Mas pastor, Deus não pode usar pessoas? Pode, claro que pode. Não estou falando mal de igreja nenhuma. Mas o que eu aprendi é que profetizar é falar a palavra de Deus. O que passa disso eu não aceito. Outro caso que aconteceu, eu estou falando sobre confiar em Deus e em nada mais, meu irmão. Foi um belo dia de domingo de Santa Ceia, igual nós estamos tendo aqui. Fiz o culto da manhã, fiz o culto da tarde, fui para minha casa com a minha família, nos preparamos e voltamos para o culto da noite. Foi resolver alguma coisa, a criança foi tomar banho e tal, e foi coisa rápida, voltamos para o culto da noite. Quando eu estava encostando o carro na garagem da igreja, chegou uma irmã da minha igreja, membro da minha igreja. Pastor, pastor, pastor. Eu falei, oi minha irmã, diga, pastor, Deus está me incomodando para eu falar algo para o senhor aqui agora. Eu tenho uma revelação para fazer para o senhor aqui agora. Aí eu já desci e falei, ô irmã, glória a Deus, vamos lá então. Então, pastor, eu preciso fazer essa revelação porque Deus está me incomodando e tal. Eu falei, só um minutinho, vou pegar minha Bíblia. Aí antes dela fazer a revelação, eu falei, irmã, me passa aí que eu já vou pegar aqui agora. Ela travou. Aí eu falei, tome a Bíblia. Ela pegou a Bíblia, ela começou a folhear minha Bíblia. Peraí, pastor, Deus me revelou, vou revelar. Foi. Até que eu olhei para ela, falei, irmã, olha aqui para mim, dentro dos meus olhos. Ela olhou, falei, demônio, pula para fora daí agora. Irmão, foi na mesma hora. Minha esposa não me deixa mentir, estava do meu lado. O demônio manifestou na mulher que queria me revelar alguma coisa. Aí vamos lá, vamos supor que eu pegue essa revelação. Eu estava prestes a fazer o culto. E subo com aquela revelação no altar. E transmito para a minha igreja. Irmão, eu ia acabar com todo mundo.
O mundo espiritual é algo diferente daquilo que nós vivemos. Mas tem pessoas que preferem confiar nesse tipo de coisa do que confiar em quem? Fala para o irmão do lado, confia em Deus. Tem alguém de aquário aí, não? Tem gente que prefere confiar em outras coisas. É isso que eu queria que você entendesse. O ser humano parece que gosta de confiar em outras coisas, mas em quem ele tem que confiar de verdade, ele não confia aqui em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É nele que você tem que confiar, irmão. Para terminar, isso aqui eu não passei sexta-feira. Olha que versículo lindo esse aqui, ó. Vamos iniciar aí, vamos parar no 3. Salmo 56, 1, 2 e 3. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Bora participar do culto. Os que andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Vamos ler isso aí? Esse é o versículo que eu queria que ficasse na tábua do teu coração. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Agora, para o negócio ficar melhor ainda, olha a NVI. Vamos ler? Quando eu estiver com medo, você tem que confiar em Deus, irmão. Quando você estiver passando pelo seu pior momento, quando você estiver com medo, quando você estiver angustiado, quando você descobrir uma notícia, quando você vê um resultado médico, é nele que você tem que confiar. Hoje de manhã, a obreira Joelma aqui da nossa igreja estava dando testemunho. Alguém conhece a Joelma, não? A gente costuma falar que ela é a melhorzinha dos obreiros. Né, velho? A melhorzinha. Isso é coisa do Carlos. Ele fala, essa melhorzinha, essa aí. Ela é meio... Mas enfim. Ela falou, pastor, essa mensagem que o senhor está dando hoje é o que eu vivi. Porque ela fez um exame e constatou câncer. Mas quem olha para ela fala, essa mulher tem nada disso, mas ela estava diagnosticada com câncer. No dia que o Davi Soares veio aqui, ele pregou e tal, e veio alguns assessores dele aqui na nossa igreja. E aí ela pediu, nós conversamos, né, minha esposa que mais fez o meio de campo, conversamos com os assessores e conseguimos uma nova consulta para ela e um novo exame para ela. E ela confiante em Deus desse novo exame. Ela falou, pastor, eu nunca confiei em Deus dessa maneira, igual eu aprendi a confiar. Confiando em Deus. Era o dia do medo dela. Mas ela decidiu confiar em Deus. Os assessores do Davi foram lá, fizeram todo o trâmite. Conseguiu, graças a Deus, o exame para ela fazer. Um exame mais detalhado. Fez. Hoje ela estava chorando no altar, falando, pastor, eu não tenho câncer. Eu não tenho câncer. Eu não tenho câncer. Você confiar em Deus, irmão. Você confiar de verdade no Senhor. Que é o que às vezes falta na vida de muito crente. Recapitulando. Confia no médico que vai consultar que nunca viu. Confia no ônibus que vai pegar com motorista talvez que nunca viu, com passageiros que nunca viu. Confia no avião que vai pegar e nunca viu o piloto, nunca viu quem está ali dentro. Confia nos astros, confia nos signos, confia em supostas revelações, mas não confia em quem? Pelo amor de Deus, você tem que confiar em quem, irmão? É nele que você tem que confiar, meu querido. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. É em Deus que você tem que confiar. No dia que você aprender a confiar em Deus, muita coisa vai mudar na tua vida. Ah, pastor, mas eu confio. Vamos lá? Qual é a raiz da confiança?
Comunhão. Já esqueceu já, não? Já esqueceu já? Qual é a raiz da confiança? Você tem comunhão com Deus, você vai confiar nele. E para terminar, presta atenção aqui em mim. Quem confia se apoia. Entendeu não? Vou te dar um exemplo. Sabe por que eu estou apoiado aqui? Porque eu estou confiando nisso aqui, ó. Se tirar isso aqui... Se tirar isso aqui, eu caio. Tem gente que nem falou, tá com preguiça, vai abrir a boca, pelo amor de Deus, hein? Se tirar isso aqui, irmão, quem tem comunhão confia, e você confia naquilo que você apoia. Quer saber se você confia em Deus mesmo ou não? Vamos lá. O que da tua vida, se for tirado, você não consegue ficar de pé? O que da tua vida, que se for tirado, você não vai conseguir, irmão, viver a tua vida? Tem muita gente que quando uma amizade sai da vida dela, ela perde a linha. Porque ela não confia em Deus, ela confia na amizade. Ela se apoia naquela amizade. Então por isso que se tira, pronto, acabou o mundo. Tem gente, irmão, que tem coisas da vida dessa pessoa que se for tirada, se esse apoio for arrancado, ela não aguenta ficar de pé. Então é nisso que você está confiando. Você apoia no que você confia naquilo que você se apoia. Quem já viu alguém andando de bengala? Não vou falar para você fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Mas você vê alguém andando com bengala, vai lá e tira a bengala dessa pessoa para você ver. Ela vai cair, porque a confiança está na onde? Está na bengala. Você confia e você apoia. Naquilo que você se apoia, você confia. Tudo que você apoia é onde você confia. Sabe quem é o nosso apoio? Deus. Faça dele o seu apoio. Repito, no dia que você aprender a confiar em Deus, muita coisa boa vai começar a acontecer na tua vida. A minha Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Entendeu a mensagem hoje? Glória a Deus, pessoal. Amém. Glória a Jesus. Vamos participar da Santa Ceia agora. Vou pedir para colocar aí na televisão 1 Coríntios 11, 28. Cadê meu negócio aí? Isaac, você está devagar demais, hein, Isaac? Tá com sono aí, hein? Saudade da Duda ficar ali na projeção, viu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Novamente, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Talvez você possa se perguntar: pastor, quem é que participa da Santa Ceia? Quem pode? Essa pergunta não sou eu que respondo, é você mesmo que responde para si. Mas antes de você participar da Santa Ceia e pegar em algo que é sagrado, que é o corpo e o sangue de Jesus, nós vamos fazer uma oração. Sentado mesmo, eu queria que você fechasse seus olhos e você falasse com Deus. Se você na hora da oração não fechar o olho, não falar com Deus, aí já não tem temor nenhum mesmo, né? Vamos lá, gente. É momento seu, momento íntimo seu agora de você falar com Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti, meu Pai, e queremos, meu Deus, diante da Tua presença, pedir perdão de erros cometidos, de falhas, de situações, meu Deus, ó Pai, que nos afligem. Mas, meu Deus, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua presença nessa hora, pedindo perdão por todos os nossos pecados. Pecados conscientes, pecados inconscientes. Venha nos limpar, Jesus. Venha purificar o nosso espírito, venha purificar a nossa alma, venha tirar de nós, meu Deus, ó Pai, todo pecado, Jesus, todo embaraço,
tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo, meu Pai, que impede o Senhor de trabalhar na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Vem, Deus, com o teu poder nos perdoar. Aleluia. Ore comigo, por favor. Diga: Senhor Jesus, na tua presença eu peço perdão por todos os meus pecados, conscientes e inconscientes. Diga: Senhor Jesus, perdoa a minha vida. Amém. Amém. Uma coisa que eu vou falar para você e queria que você tivesse noção disso. Eu gosto sempre de repetir isso para você entender o que você está fazendo. Perdão não tem que ser sentido, perdão tem que ser acreditado. Ou seja, eu peço perdão, então agora eu creio que fui perdoado. Creia no perdão de Deus. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse só vai funcionar na tua vida se você crer nela. Senão ela não vai funcionar. Então, pastor, olha, eu fiz o que era errado, fiz o que eu não devia fazer, mas pediu perdão? Creu no perdão? Então você está perdoado, meu irmão. Não deixa Satanás ficar te acusando de um pecado, de um erro, não. Porque se você já pediu perdão para Deus, esqueça isso. Porque quando Ele perdoa, nem Ele lembra dos nossos pecados. É lógico, se eu preciso me acertar, eu tenho que procurar a pessoa e me acertar. Mas pediu perdão, está fazendo o que é certo, fique em paz. Creia no perdão. Amém? Eles vão passar agora aí. Na medida que você for recebendo aí, já vai se colocando de pé, tá? Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou. Manjar que nos comprou. Manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Quão celestial maná. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje, Tu te pode saciar. poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Eis discípulos a voltar. Sem os peixes apanhar. Sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. ao tornar a praia então, Ao tornar a praia, vendo fogo, peixe e pão, vendo fogo, peixe, ei Jesus, Ei Jesus que os convida a servir. vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Vem faminto a Jesus. Levante o pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Diga: Senhor Jesus, eu te peço, transforma este pão no seu corpo, para minha purificação, remissão de todos os meus pecados. Com a bênção você segura na tua mão o corpo de Jesus. Comam todos, participem.
Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és magnífico, ó Jesus. Realaço remaduri. Realabaço remaduri antalabaralaba. Digno de toda glória. Aleluia. Levante o cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Diga: Senhor Jesus, eu te peço, transforma este cálice do teu sangue para a minha purificação e remissão de todos os meus pecados. Com a bênção você segura na tua mão o sangue precioso de Jesus. Sangue que tem poder para curar o teu corpo. Sangue que tem poder para perdoar pecados. Sangue precioso de Jesus. Como diz a Sagrada Escritura, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Participe, bebam todos. Mais um mês, igreja. A sua comunhão foi renovada. Oh, Jesus, obrigado por esse privilégio, Pai. Muitos queriam estar, mas não estão. E nós somos escolhidos, ó Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, você está sentado à mesa. A mesa é para filho. A mesa é para quem tem comunhão com o Pai. A mesa é para o filho, é para a filha. Orianda lá, churianda lá, xalala lá, súria. Ele te escolheu, minha irmã. Ele te escolheu, meu irmão. Por que você está duvidando dele? Confia nele, ele sabe o que é melhor para você. Oh, Espírito Santo de Deus. Orianda lá, churianda lá, xalala lá, súria. Oricanda lá, churianda lá, surianda lá, súria. Olá, chola, xalala lá, churicanta. Cadê a voz da igreja adorando? Cadê a igreja adorando? Cadê as mulheres dessa igreja adorando? Minha irmã, escolha a melhor parte. A melhor parte está aos pés dele. Isso, igreja. Cadê a igreja do Senhor clamando, agradecendo por tudo que ele fez, por tudo que ele vai fazer? Orianda lá, churianda lá, xalala lá, súria. Aleluia! Seja exaltado neste lugar, Jesus. Oh, o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por cada família dessa igreja. Obrigada, Deus. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos guardar. Obrigada por todos os dias. O Senhor tem segurado as nossas mãos, Pai. Aleluias, aleluias. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Jesus. Aleluia. Digno de glória, de louvor, de adoração. Estou preparando o caminho